O boxer surgiu há mais de 200 anos. De cão que enfrentava touros a defensores de carruagem, o boxer apresenta na guarda um comportamento firme e confiável. Por esse mesmo motivo, é uma das raças que está se firmando como uma das preferidas para a guarda pelas famílias. O boxer, ele é um cão muito amigo de todos na família, mas em especial das crianças. Neste programa você vai ver. O boxer em ações de defesa e segurança e na proteção de residências. Vai conhecer a história da raça, seu comportamento e os cuidados específicos para manter a boa saúde do seu cão, além de poder apreciar o padrão da raça, o boxer em exercícios de agility e muito mais. E nós estamos aqui com a Regina Coloneri, que é proprietária do canil Macorê, né, uma criadora de boxer, e é também a presidente da Sociedade Paulista de Boxer. Regina, como é que está a raça hoje? Como é que é o crescimento da raça? A raça vai muito bem e crescendo. Tá. Isso é ruim ou isso é bom? Quer dizer, na verdade, o crescimento ele tem que estar bem orientado, né? Não, eu acho isso ótimo, porque quando a gente hoje em dia ouve falar em tantos problemas com cães de guarda, e a gente tem uma raça que é basicamente de guarda e de trabalho em número crescente, eu acho que a gente só tem que ficar feliz e agradecer. Foi bom você ter falado na guarda, porque na verdade as pessoas elas têm uma ideia errada do comportamento do cão, do boxer na guarda, né? Por que isso acontece, né? Do que um boxer é capaz de fazer que as pessoas não sabem? O boxer, por excelência, é um lutador, é um mordedor. A sua origem remonta cães lutadores contra touros, contra ursos. Então o boxer ele tem um temperamento de luta, um espírito de luta. O que acontece é que os criadores priorizaram muito a forma física e a beleza, os concursos, e isso se afastou um pouco dos cães, do espírito de luta e de trabalho do boxer. Então quer dizer que essa história do boxer ser um babá de criança ou só babá de criança não é bem verdade, né? Não é só isso. Ainda bem que ele é uma babá para as crianças, mas ele é um excelente guarda, é um lutador por natureza, originalmente um mordedor de touros. Então um cão que tinha a coragem de enfrentar um touro, ele tem que enfrentar qualquer situação. É completamente inconcebível você imaginar um boxer sem temperamento, tá? Sem um temperamento e um espírito de luta. É isso que nós estamos trabalhando, principalmente os associados deste clube, para que a gente resgate o verdadeiro temperamento da raça e que dê credibilidade às pessoas em adquirir um boxer para a guarda. Porque essa habilidade dele para a guarda, que as pessoas desconhecem, né, tem a ver com seus ancestrais, dos cães mordedores de touro e cães do tipo mastim. Mas isso a gente vai ver um pouco melhor agora. Os ancestrais do boxer foram usados para a caça de animais como o bisão, o javali e até mesmo ursos. Eles tinham muitas das características dos antigos cães de luta, né? Uma estrutura robusta, mandíbula forte, além do espírito de luta aguçado, audácia para a caça e inteligência para cercar e acuar a sua presa. A seleção dos exemplares de maior destreza e inteligência estão nas raízes do boxer, a esta altura chamados de biters ou mordedores. Na Inglaterra, um esporte bárbaro atrai a atenção de muita gente. Numa arena, cães enfrentavam touros numa luta árdua que requeria do cão, além de força, um porte cada vez menor que lhe conferisse agilidade para o combate. Eram os Bull and Bicers, ou os mordedores de touros. Na Idade Média, há uma classificação por função dos cães. O pesado Bull and Bicer, que é um ancestral do mastim, o grande Hound, que originou o dog alemão e o dinamarquês, e os pequenos Bull and Bicers, que são aqueles dos quais derivariam o Bulldog e o Boxer. Muito embora a origem do boxer seja inglesa, os alemães foram indispensáveis para a obtenção do exemplar tal como conhecemos hoje,
pois a seleção inglesa privilegiou um tipo mais compacto e robusto, enquanto que a seleção alemã perfilou um tipo mais elegante e delgado. Então, da fusão e do aperfeiçoamento dessas características é que obtemos o nosso cão, o nosso boxer de hoje, que é um cão forte, um cão compacto, ágil, seguro, elegante, corajoso e muito amigo. E agora então a gente vai conhecer um pouco sobre o comportamento do boxer, né? A gente está aqui com o Gilberto Rocha, que é o proprietário do Gama Grass Kennel. Ô, Gilberto, como é o comportamento do boxer? Olha, em geral, o cachorro ele tem um comportamento bastante equilibrado. É um cachorro muito afetuoso, gosta demais de crianças, ele tem um instinto maternal fenomenal. Porém, deve ser falado o seguinte, que um cão com tanta docilidade também tem uma ambiguidade no sentido de ser um eficiente cão de guarda. Não é um cão que simplesmente ataca indiscriminadamente. Ele sabe distinguir situações para ataque, ele sabe presenciar o momento certo de atacar ou de não atacar um invasor, um agressor. Então ele tem como característica principal, em termos de temperamento, como raça, essa ambiguidade, que é entre a extrema docilidade e a extrema agressividade no efetivo de guarda. Tá. Ou seja, tudo isso balanceado por um temperamento super equilibrado. Tá. Né? E no dia a dia, com contato com as pessoas, porque depois a gente vai ter oportunidade de estar visualizando a questão da guarda, né? No dia a dia com as pessoas, como é que ele é? Ele é um cão carente, né? Porque dizem que é um cão carente. Não, não é que ele seja um cão carente. O boxer é um cão extremamente afetuoso e ele necessita do contato com o dono. Mas ele não tem aquele temperamento pegajoso, né? O temperamento do cão que adora ficar somente. Ele tem a sua independência, ele tem o seu momento de brincar, o seu momento de viver a sua vida de uma maneira independente, mas ele é muito apegado ao dono. Mas não carente a ponto de necessitar de uma manutenção, uma atenção especial para a raça. Uhum. Ele tem condições de gestar a sua vida sozinho. Assim. E outra coisa sobre o boxer é que ele é um cão muito franco, né? Ele não é um cão que seja dissimulado, quer dizer, você consegue prever as ações dele, né? É o que dizem em relação a donos e cães, né? Que geralmente o dono tem o mesmo perfil psicológico do cachorro e vice-versa, né? As coisas se misturam. E o cão é bem isso aí, um cão bem honesto na sua maneira de se comportar, na sua maneira de agir, de demonstrar sentimentos, etc. E o temperamento, o comportamento dele, ele vai mudando conforme ele vai crescendo? Como é que é quando é filhote e quando ele é adulto? Bom, como toda raça, ele tem um período, né, de crescimento, de amadurecimento, em que ele tem um temperamento típico de filhote. O boxer ele mantém essa característica de temperamento brincalhão, de filhote, até mais ou menos um ano e pouquinho. Depois é que ele entra no período já de adolescência e maturidade. E o comportamento dele é diferenciado na atitude mais infantil que o cão tem até essa idade. Não no temperamento, o caráter. O caráter é um só, desde pequenininho. É da raça mesmo. É da raça e pronto. Agora é lógico, se o cão é um cão de bom caráter, ele vai ser um bom caráter infantil, um bom caráter adolescente e um bom caráter adulto, né?
E educando um cão, o que você consegue obter dele? Um cão educado? Olha, o cão educado, a base, né, a meta final é você ter um nível de convivência excelente com o animal, que seja perfeitamente integrado à família, às condições de vida que aquela família tem, já que cada ser humano tem um hábito específico e que o cachorro acaba absorvendo um pouco desse hábito do dono. Acaba absorvendo um pouco desse. Se o dono é boêmio, certamente o cachorro é boêmio, assim vai. Tá. Então, o importante também é a gente lembrar assim, que tem algumas coisas básicas que são pertencentes a esse adestramento básico, que faz o convívio ser bom, que faz o convívio ser agradável, que faz esse animal pertencer, ser um membro novo da família, que é justamente essas coisas de ensinar... Do dia a dia, né? Você pode exemplificar pra gente, para que as pessoas tenham noção da importância da educação e que elas possam entender como funciona? Problemas recorrentes, como o cão faz necessidades fisiológicas em qualquer lugar. Né? Certo. Isso você teria como resolver na educação, né? Isso é uma coisa básica. Como é que você resolve isso? Por exemplo, olha, é uma coisa já até de praxe, né? Que quase todo criador costuma orientar as pessoas que compram os filhotes. O que condiciona, na verdade, o cão é a vergonha de apanhar, é o momento que você o pega fazendo uma coisa flagrante errada e o corrige. Então, quer dizer, aí que vem a história do escândalo, né? Você, não pode. Geralmente é uma repreensão através da voz, junto algumas vezes com um tapinha no focinho, que é um órgão sensorial muito importante do cão, e é onde ele tem mais vergonha, vamos dizer assim, onde ele se intimida mais. Mas não é a dor que condiciona. Certo, que ideal mesmo é a energia da tua voz, o ideal é o que você a repreensão no momento certo. Então, por exemplo, o cachorro está fazendo xixi ou cocô no lugar errado. Pega ele no ato, não adianta 3 minutos, 1 segundo depois. No ato, quando ele está fazendo xixi ou cocô no lugar errado. Não pode. Pega o cachorro, põe no lugar, até o lugar onde você quer. Geralmente esse lugar deve ser forrado com jornal. Já está previamente já reservado ali. Porque você condiciona o cão a fazer naquele local em cima de jornal. Que é uma coisa higiênica, fácil de ser limpada. Como a gente estava pensando, por exemplo, pessoas que têm cães em grandes cidades. Geralmente grandes cidades, pequenos espaços. O cão é um cão energético. Então ele necessita de atividade, necessita de aprender a conviver nesse pequeno espaço. No caso de o lugar onde ele faz xixi e cocô, é muito mais tranquilo se o cachorro é educado, se ele faz no lugar, ele permite um convívio civilizado, vamos dizer assim, né? E roer objetos, né? Que também é outra coisa que também é muito recorrente. Olha aí, o fato de roer objetos em filhotes, principalmente, significa o quê? O cão já tem um ímpeto natural de mastigação, de lapidação dos dentes, por causa de tato, esse tipo de coisa. Então o que você deve oferecer é substitutos e o mesmo processo de repreensão se faz para objetos que ele não pode tocar. Tipo roupas, jardim, mas você tem que oferecer um substituto, porque nesse caso não é uma peraltice, é um ímpeto natural do cão roer. Por causa da formação dos dentes e tudo. Então você tem que oferecer um substituto, tipo ossos de couro, ossos de verdade, geralmente são pré-cozidos e para que não haja verminose, esse tipo de coisa infectando o cão. E usam muito objetos de plástico, tipo bichinhos, bolinhas, esse tipo de coisa também funciona, desde que não sejam de durabilidade ruim ou material muito frágil, porque daí o cão pode destruir esse objeto, ingerir e fazer mal. Né? Gilberto, você falou que o boxer, né, ele é um cão que ele tem muita energia, né? E ele necessita também de muitos exercícios físicos, né? Então é importante a questão do espaço físico, né? Porque senão isso acaba atrapalhando também na educação, né? Porque depois ele vem querer extravasar no dono toda aquela repressão que ele sofreu. Né? Porque toda raça canina tem uma tendência, tem uma manipulação humana pela qual a raça se cria uma raça e ela tem uma função. E o boxer é idem, é um cachorro muito energético, é um cachorro de guarda, etc. Ele necessita desse espaço físico para gastar energia. Como você disse, quando isso não acontece, geralmente é aquela coisa do cachorro, ele fica guardando aquela energia toda. E chega uma visita, chega alguém diferente, o cachorro quer extravasar, quer brincar, um cão muito amoroso, um cão muito dado. Daí ele quer extravasar. Ele quer... E como é que você corrige isso, né? Como é que você vai poder tirar esse comportamento do cão ficar pulando em você ou nas visitas? Existem dois fatores, tá? Que são assim análogos, que seria o primeiro, condicionamento, e o segundo, oferecer um nível de vida, um nível de atividade física
excelente para o cão, mesmo ele morando em apartamento ou espaços reduzidos. Quer dizer, você oferecer uma atividade para que esse cão tenha uma vida saudável. Além disso, na educação, no caso, na educação, você teria que, por exemplo, existe aquela coisa do cachorro que tem mania de pular numa visita, pular em pessoas que chegam na casa. Isso. A gente corrige, repreendendo o cachorro com um tom de voz energético e geralmente assim, impedindo a ação dele, ou seja, ele vai tentar pular, você impede, ou com a mão, ou com o pé. Ele vai tentar pular, geralmente a gente usa ou a ponta do pé para tocar o peito do cachorro, para ele sentir que existe um obstáculo. Nisso não há nenhum tipo de agressão. Não, você está só impedindo que ele pule, não é? Você, não está, você não está chutando o animal, você está tocando, e ao mesmo tempo que você toca, você fala não, energicamente para ele poder. É aquilo que eu falei do condicionamento do susto, do cão assustar com a atitude e não machucar o cão. Então você pode fazer isso de maneira que ele entenda que você não gostou daquela atitude e que você tem poder para impedi-la. Nesse momento o cachorro compreende, boxe é uma raça muito fácil de compreender, ele compreende. Vai entender que não é para ele bastam 2, 3 vezes, no máximo, quase sempre todos os boxers já sabem, já não tomam mais essa atitude. Tá. Bom, e para a gente conhecer um pouco mais a fundo o boxer na guarda, né, para saber do seu comportamento na guarda, a gente veio até a empresa Pires de Segurança. A gente vai conversar com o Rangel, que é coordenador administrativo do Canil. Rangel, você muitas vezes falou da boa qualidade do boxer para guarda, né? Por que você acha que o boxer ele desempenha bem o papel de guarda? Bom, atualmente por causa do porte desse animal. O animal atual para segurança, ele deve ter o porte de médio para grande devido à velocidade. Hoje um animal ele está empenhando um serviço de guarda sobre a mira de uma arma. Muito difícil alguém invadir uma casa com um pedaço de pau ou até mesmo não seja armado, né? Exatamente. Então nesse momento você precisa dar as melhores condições para que aquele animal reaja naquele devido instante. Tá. Qual seria a melhor forma desse animal prestar esse serviço? Primeiro, estar em forma, né? Ser um animal que teve uma infância que passou pela sua fase de calcificação, com medicamentos, complexos vitamínicos, para que reforce a estrutura óssea desse animal. Tem uma boa constituição física. Exatamente. Né? O boxer ele tem isso, tem um aspecto intimidatório, ele tem uma cara que pode até assustar. Além disso, como é que ele funciona na guarda? Ele é um cão super excitado, ele é um cão sob controle? Ele é um cão muito ativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse cachorro ele tem uma excelente resistência física. É um animal excelente para prestar seguranças em indústrias. E o que pode esperar alguém numa residência normal, né? O que você pode esperar do seu boxer para a guarda? Olha, vocês podem esperar com relação a invasores, uma reação rápida e certeira. É um animal muito forte, é um animal que tem uma pegada muito, como é que se diz assim, muito destrutiva, mesmo porque tem a coisa do impacto também, da propulsão, né? O boxer ele tem uma propulsão animal muito grande, denso, é um animal veloz, que tem muita tração e muita velocidade. Então, quer dizer, numa área, vamos dizer assim, hoje em dia uma área de um terreno, às vezes é 20 por 5 ou 20 por 10, que é o padrão, você tem uma reação pronta. É um animal que tem um apego muito grande aos familiares, né? Tem um instinto de caça, que isso é revertido para o instinto de proteção.
E esse apego vai fazer com que esse animal tome. Tá. E ele é um cão de latir muito? Olha, veja bem, o latido hoje é controlado pelo adestramento, né? Mais, menos. Pode ser um animal que não tenha esse treinamento, ele possa latir mais. A tendência de um cão não adestrado, desta raça em específico, é latir mais. Tá. E a questão da mordida do boxer? Parece que ela é muito grande, né? Normalmente o que se fala, né, é que pela formação da mandíbula do animal, ele morde e trava a sua mandíbula, né? Só que na realidade o que interessa mesmo é a musculatura da mandíbula. Esse animal tem uma musculatura muito forte, se treinada ainda, pode se tornar muito mais forte e uma pegada com certeza partiria um osso do braço ou da perna. A situação é a seguinte, todas as pessoas acham o seguinte: vê um cachorro, um boxer, com uma criança pequena, numa praça, num shopping, não importa, num lugar público, e ele tem um instinto maternal tão dócil, tão alegre, tão brincalhão, que a pessoa fala: nossa, o cachorro é lindo, é maravilhoso, mas eu não sei se ele seria eficiente na guarda. É exatamente aí o ponto onde se pega a dificuldade de entender a raça boxer, porque ele não é um cão, é o que eu falei no começo, ele é ambíguo no sentido que ele pode passar da extrema docilidade à extrema ferocidade, assim, no instalo. Mas é essa ferocidade controlada. Então eu considero o boxer um cão eficientíssimo na guarda. E ainda que passe desses extremos, ele o fará conscientemente, né? Na verdade, não é pura e simplesmente porque ele desconfiou e aí ele vai atacar, ele tem controle, né? Não, é o que eu estou falando, você tem dois extremos, a docilidade e a ferocidade. E no meio desses dois extremos você tem um temperamento hiper equilibrado. Que é dificilmente você vê um boxer, por exemplo, agredir uma criança eu nunca vi. Um cães boxer, porque existe a diferença entre as pessoas que criam corretamente, que criam seguindo um padrão, seguindo uma instrução, uma cultura sobre a raça, e aqueles que cruzam cães de machos e fêmeas à torta direito. Então o verdadeiro boxer, desde que seja bem criado, bem educado, é o contrário. As crianças podem... Tem crianças que até agridem o cão, mordem o cão e ele não reage. Porque é uma qualidade, né? Porque, na minha opinião, é uma qualidade. Eu, por exemplo, na minha casa não iria gostar de um cão que agredisse indiscriminadamente uma criança ou uma visita. Eu acho que esse não é o cão de guarda, esse é um cão incômodo, neurótico. Você quer um cão de guarda que agrida quando ele tiver certeza que aquela atitude é uma atitude de invasão. É isso que eu queria saber. Como é que são as atitudes do cão na guarda? Se ele é um cão que ele ataca, se ele é um cão que espera, se ele é inteligentemente... se ele é inteligente o suficiente para esperar uma invasão, ou se ele já ataca, como é que ele funciona na guarda? Então, é o que eu chamo o seguinte: eu acho que o boxer é um cão de... Como é que eu vou dizer assim? Temperamento é uma coisa que pode ser calibrado como se fosse uma máquina de precisão. Eu acho que o boxer tem essa calibragem sempre na medida certa. Porque ele não é um cão que, se ele se depara com o invasor, ele vai latir e vai para agredir. Ele vai primeiro testar, observar, para ver até que ponto essa pessoa pretende fazer agressão. Quando ele constatar, então, que a agressão realmente é efetiva, aí ele parte para o ataque. Ele não é um cão que, por exemplo, se o padeiro chega e bate palma, ele vai sair e pegar o padeiro. Ele não é esse tipo de cão. Ele é um cão que ele vai testar se existe uma atitude de agressividade naquela pessoa, uma invasão, mexer num objeto do proprietário, esse tipo de coisa, que ele considera também dele, ele considera o terreno dele, o carro, bicicleta, essas coisas que estão dentro da propriedade como dele. Então aí sim ele vai partir para a guarda, mas ele não é um cão que late ou que morde assim indistintamente. Ele vamos dizer assim, ele raciocina para fazer um ataque. Não é um cão que tem autoconfiança a ponto de se tornar imbecilizado no ataque. Ataca de qualquer maneira sem... A torta à direita, né? Exatamente. Então quais são as características de um bom cão de guarda? Equilíbrio, velocidade, tamanho médio para o grande, não é? E principalmente uma boa carga de adestramento, uma qualidade de adestramento também, ou seja, esse animal ele deve ser treinado. Normalmente aqui no Brasil o cachorro mordeu, ele já está bom, mas o morder não é sinônimo de eficiência na guarda, né? É simplesmente o desfecho de uma reação, mas como se finaliza, né? O grande finale é esse animal largar o elemento quando solicitado, né? Prestar a revista, se esse elemento reagir, o animal atacar novamente.
atender prontamente a todos os situação, né? comandos, não apenas a este comando. E como é que fica a responsabilidade, então, de quem tem um cão de guarda? Bom, de quem tem um cão de guarda, hoje em dia existe... Bom, a lei já prevê uma responsabilidade civil sobre isso, né? E é grave e é muito penoso a pessoa tentar, como é que se diz assim, fazer um cão de guarda por fazer. Não observar, né, esses conceitos básicos, né, de harmonia, né, para que se viva em sociedade. E mesmo um cão de guarda, ele vive em sociedade, né? Ele só vai atuar o respeito quando houver a necessidade. É um cão que, quando sai, mesmo por melhor que esteja adestrado, ele saia sendo portado por uma guia, um enforcador, não uma coleira, um enforcador. Você ter realmente noção daquilo que você fez, porque a pessoa hoje em dia que está pagando, ela não quer ter o problema de acompanhar o adestramento. E é como um carro, você tem que dirigir, não eu dirigir e você receber a carta. Então o que acontece? O cachorro tem todo o treinamento, mas ele não tem a voz ativa sobre o animal. O que acontece? De repente você está saindo, ocorre uma tentativa de assalto, você usa o cão, ou o cão tenta lhe defender, e na hora de largar. E se não for a pessoa correta? Então a gente vai ver agora exercícios de defesa em campo aberto e depois a gente vai dar uma olhada então numa simulação de invasão à residência. Doutora Kátia, e com relação ao boxer, quais são os cuidados específicos? Bom, antes de mais nada, quando você for comprar o seu filhote boxer, você sempre deve procurar um canil idôneo. Isso é muito importante porque é uma raça bastante difundida, então você vai encontrar boxers dos mais variados preços. Isso já é clássico, né? Você está procurando pessoas... Então, um canil idôneo é muito importante. O seu filhotinho, a gente tem que tomar cuidado principalmente com alguns problemas característicos. O primeiro deles, que eu poderia citar para você, é o entrópio, que é quando você tem a pálpebra inferior ou a superior, ou ambas, para dentro dos olhos. Então esses cílios ficam raspando. Isso machuca e deve ser corrigido cirurgicamente. Existe possibilidade de você prever isso? É importante que a gente justamente conheça os pais, porque isso pode ser uma coisa que é de linha familiar, que a gente chama. Então é importante você saber, porque quando você tem um cachorro adulto,
O criador que é idôneo, ele sempre vai te contar se ele tem problemas ou não na criação. Tá. Então é importante você saber. Com relação aos aprumos, como é uma raça de guarda, é muito importante a boa alimentação para você evitar qualquer tipo das doenças que a gente chama de doenças de crescimento, que são principalmente relacionadas à alimentação. Então a alimentação adequada para um cão de guarda é muito importante para a raça boxer. Tá. E a catarata? A catarata é uma doença também que pode atingir a raça, normalmente nos cachorros de mais idade. E é como uma catarata humana, é a mesma coisa. Eu talvez não seja a pessoa mais indicada, mas hoje existem até oftalmologistas veterinários que fazem diagnóstico precoce e também fazem o que a gente pode até o exame preventivo antes do animal entrar em acasalamento para ver se ele não é de uma linha familiar que possa passar a doença. Então a prevenção seria o cuidado na seleção de animais. Exatamente. A seleção é primordial, principalmente numa raça que é bastante difundida como a raça boxer. E isso que você falou é muito importante, né, de da atenção do proprietário com o cão, de estar sempre passando a mão no cão, porque aí você percebe algo diferente, certo, né? A pelagem do cão é um fator assim, a gente fala até que o pelo, ele praticamente ele mostra para você o estado geral do seu cachorro, né? Então, por exemplo, o cachorro que tem um pelo que ele não é brilhante, é um pelo que cai muito, ou você nota falhas no pelo, você sabe que tem, é um indício de algum problema que possa vir a acontecer, né? Então, escovar é muito importante, manter o cachorro sempre limpinho. Você pode, normalmente, nos cães de pelo curto, a gente costuma dar banho uma vez ao mês, né? Mas óbvio que se ficar solto no jardim e tudo mais, você tem que mantê-lo sempre em ordem, né? E os cuidados gerais, de maneira geral, são esses. Doutora Kátia, você falou dos aprumos, né? Como é que fica a questão do piso do cão e também do espaço físico? Certo. É um cão que a característica dele é um cão de guarda. Como todo cão de guarda, ele precisa se exercitar e isso exige que ele tenha um espaço, pelo menos um quintal razoável numa casa, para ele poder se exercitar, correr, fazer musculatura, principalmente musculatura de peito e antepeito, né? Que é um cachorro que não se desenvolve. E os aprumos, a importância do piso é muito importante também, porque se for um piso liso e ele se tornar um cachorro relativamente pesado, ele vai ficar com os aprumos tortos. Isso aí é certeza absoluta. Então o piso tem que ser sempre um piso áspero ou jardim, grama, que é o que a gente... Exatamente, e a possibilidade até dele ter por exemplo, um piso, um jardim, às vezes tem até algumas angulações para ele poder aprender a se movimentar e tudo mais, mas o piso e o espaço são bastante importantes. Tá, você é cardiologista, né? O boxer, ele tem mesmo doença? Tem, ele tem uma doença que é descrita na literatura e a gente tem certeza absoluta, que chama-se cardiomiopatia do boxer. É uma doença do músculo do coração, que afeta principalmente a raça boxer, além de outras raças, existe já descrita na raça Doberman e na raça Cocker Spaniel. Cada uma tem uma característica diferente com relação ao diagnóstico propriamente dito. Tá. E o que você pode fazer para se prevenir desses problemas cardíacos? A gente, mais uma vez eu friso o seguinte, é muito importante a gente conhecer de onde vem o seu cachorro. Tá. Né? Porque o histórico familiar, a linha familiar hoje, inclusive, o American Kennel Club já tem uma linha de pesquisa que eles estão fazendo um mapeamento genético desses cachorros que apresentam cardiomiopatia. Tá, mas mesmo assim, mesmo com todos esses cuidados, você ainda corre o risco de ter um cão com problemas cardíacos. Isso é inerente à raça. Tá. Mesmo, e aí como é que você pode fazer para se prevenir, né? Qual é a profilaxia? O que a gente orienta os proprietários é o seguinte, a partir de uma certa... Porque o problema ou ele vai se manifestar numa idade precoce, por volta dos 12 meses, ou ele se manifesta no animal acima de 4 anos. Então o que a gente sugere ao proprietário quando o seu cachorro, se ele, por exemplo, na idade do adestramento, né, que ele inicia o adestramento por volta de 8 meses, 9 meses, se ele é um cachorro que começa a ficar cansado facilmente, ele se nega a fazer os exercícios, pode ter a língua um pouco mais roxa,
você deve levar para fazer os exames preventivos. Primeiramente, um raio-x do tórax, um eletrocardiograma e agora que a gente já tem profissional hábil a fazer, também um ecocardiograma. Tá. Isso para você detectar um problema. Agora, o que eu posso fazer para que o meu boxer ele esteja para prevenir mesmo? A prevenção da doença de exercícios físicos. Não, a prevenção da cardiomiopatia ela praticamente não existe. Tá, então o que você pode fazer é o diagnóstico precoce da doença, e fazendo esse diagnóstico precoce você tem uma possibilidade de sobrevida maior do seu cachorro. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maior a possibilidade você vai ter desse cachorro ter um período de sobrevida e uma qualidade de vida adequada. E diante de tudo que a gente falou aqui, tem mais alguma coisa que seja específica do boxer? De doenças? Olha, as doenças de maneira geral se manifestam em quase todas as raças. Como é um cachorro de pelo curto, ele é um cachorro que é propenso, por exemplo, até o que a gente chama de seborreia, que seria aquela caspinha que dá no pelo. Então, mas tudo isso é bastante fácil de ser diagnosticado e tratado, né? Então eu acredito que as doenças principais realmente são, para mim, a principal, não querendo fazer jus à minha especialidade, realmente é a cardiomiopatia. Porque é o que faz com que o proprietário não vá ter a possibilidade da cura. Ele vai ter simplesmente a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do cachorro. Tá, e está sempre então em contato com o veterinário para estar orientando a criação. Certo. Tá bom? Obrigado. Regina, fala pra gente então, por que é tão importante observar o padrão da raça? Bom, porque é através do padrão que você vai regulamentar a raça, vai definir um tipo desejado, tanto fisicamente, como um temperamento, como função. Então são as leis que regem a raça. Tá, porque senão também fica desnorteado. Aí qualquer cão vão dizer, aquele é um boxer e não é um boxer. Exatamente, qualquer cor, qualquer tipo de temperamento, qualquer função. Quer dizer, cada cão tem uma função aí não específica. Existe raça, né? Não vai existir raça se não houver a observação do padrão. Por isso é fundamental sempre que o criador encare com seriedade o padrão, para que não hajam problemas de desvios, tanto comportamentais quanto físicos. Quer dizer, o que mais se deseja num cão é que você olhe e reconheça aquele indivíduo como da sua raça, um exemplar típico, tanto fisicamente quanto como caráter, como temperamento. E aí você acaba adquirindo um cão, você já sabe o que você vai poder esperar desse cão quando ele estiver maior e tal, né? Perfeitamente. Então tá bom, então vamos conhecer um pouco mais a fundo aí o padrão da raça. Aparência geral. O boxer é um cão de porte médio, de figura quadrada, compacto, robusto, de musculatura definida, nitidamente desenvolvida. A altura medida da cernelha ao chão para os machos situa-se entre 57 e 63 centímetros e para as fêmeas entre 53 e 59 centímetros. Os machos não devem pesar menos de 30 quilos e as fêmeas devem ter aproximadamente 25 quilos. A cabeça é bem proporcionada ao tronco, sem parecer leve ou pesada. O focinho, mais largo e poderoso possível,
sem destoar da proporção com o crânio, que pode ser percebida de qualquer ângulo. O stop, que é a depressão entre os olhos, formado pela cana nasal e o frontal, deve ser bem marcado. A trufa fica um pouco mais alta em relação à raiz. É larga, preta, levemente arrebitada, com narinas largas, separadas pelo fino sulco mediano da trufa. A pele não apresenta rugas, entretanto, com o movimento natural das orelhas, pode haver formação de rugas. O boxer é naturalmente um prognata. O queixo nitidamente projeta-se à frente do lábio superior, visto de frente ou de perfil, mas nem por isso assemelha-se ao bulldog. Os incisivos inferiores e a língua devem ficar ocultos quando a boca estiver fechada. Os caninos são de bom tamanho e bem afastados. Os incisivos, 6, são bem alinhados, sendo que os superiores formam um leve arco e os inferiores são retos. Os olhos são marrom escuros, com a orla das pálpebras escuras também. Seu olhar é de uma expressão enérgica e inteligente, sem ficar com expressão carrancuda. As orelhas, preferencialmente pequenas e delgadas, apresentam inserção alta. Em repouso, pendem rente às faces. Em atenção, voltam-se para a frente. E quando cortadas, são portadas eretas. O pescoço é forte e musculado, de seção redonda, comprimento e largura médios, sem barbelas. Apresenta uma nuca bem evidenciada por uma curva elegante. O tronco é compacto, com membros retos. Sua formação é quadrada, isto é, a horizontal da cernelha e as duas verticais, uma tangenciando a ponta do ombro e a outra a ponta do isquio, formam um quadrado. A cernelha é bem marcada. A linha superior é reta. Dorso e lombo curtos, largos e bem musculados. A garupa, levemente inclinada, é larga com arqueamento muito suave, quase reto. Peito e antepeito profundos, descendo ao nível dos cotovelos, e igual à metade da altura da cernelha. A linha inferior descreve uma curva elegante, ligeiramente magra. A cauda, de inserção alta, é amputada e fica acima da horizontal. Vistos de frente, os membros anteriores devem ser retos e paralelos, as patas pequenas e redondas, compactas, com almofadas plantares resistentes. Membros posteriores. Vistos por trás, nota-se uma musculatura muito forte, com relevo bem modelado. As coxas são longas e largas. As patas são levemente mais longas que as dos anteriores, com almofadas robustas. O pelo é curto, duro, brilhante e bem assentado, nas cores castanho em diversas tonalidades e tigrado. Marcações brancas não devem ser proscritas, podendo até mesmo ser muito agradáveis, até 1/3 do corpo. Boxers brancos estão fora do padrão da raça. A movimentação do boxer revela sua nobreza, é enérgica, vigorosa e com muita propulsão. Caráter. Sua profunda lealdade ao dono e sua coragem como defensor e guardião já são de conhecimento de todos há muito tempo. É dócil no meio familiar e desconfiado com estranhos. Seu temperamento é alegre e amistoso nas brincadeiras, mas transforma-se decididamente diante de uma missão de guarda. É um cão franco em qualquer idade, jamais falso ou traidor. Bom, o trabalho que vocês vão ver a seguir é um trabalho de Schutzhund, né, que é feito com um boxer. Quem preparou esse cão foi o Moura, que está aqui com a gente. Moura, como é que é trabalhar com boxer? Como
qualquer outra raça da categoria, né, de cão de guarda. Cão bastante gostoso de se trabalhar. Cachorro bem gostoso de se trabalhar, como os outros. Tá. Diferente a característica, que é a característica do boxer, mas é bastante bom de trabalhar. Ainda assim, mesmo com essas diferenças não atrapalham no adestramento? Não, de modo algum. Ele só tem as características diferentes, né? E a imprensa aí tem levado o boxer como um cão somente para criança, por ele ser muito dócil e tal. Mas não, ele é um cão como outro qualquer. Que bem adestrado pode estar executando as funções de proteção e tudo mais, né? Você participa também de competições, né? Já teve sucesso com boxer? Sim, eu já fui aprovado com esse boxer e uma pontuação muito boa. E pretendo elevar o grau de adestramento para CG1. Acho que ainda esse ano eu pretendo já estar competindo CG1 com ele. Tá bom, então vamos dar uma olhada então no trabalho de Schutzhund realizado com boxer. Bom, e vocês puderam acompanhar então todas as qualidades, né, que fazem do boxer um excelente companheiro e também um excelente cão de guarda. Regina, como é que fica a questão do cão mordedor, né? O que o proprietário pode fazer para se ver livre desse problema? Bom, o que nós aconselhamos é que o criador selecione bem o plantel, que se preocupe com estrutura e temperamento, tá? Que não se preocupe só com o lado estético do cão, mas que se preocupe também com o caráter. E que o novo proprietário, ao escolher a raça boxer e procurar um criador, também selecione esse criador, visite vários criadores, para que ele não se arrependa mais tarde de comprar um animal e esse animal não corresponder às expectativas do padrão. Tá, e depois de comprado um cão, observando esses cuidados, como é que fica a questão então da educação? Olha, é fundamental que o novo proprietário se oriente. Hoje nós temos uma literatura bem maior do que no passado, filmes,
para que ele possa educar e trabalhar o seu boxer. Além disso, que se associa a um clube de raça no seu estado, que vai lhe dar toda a orientação. Para que ele tenha uma boa educação e, consequentemente, um bom adestramento também, né? Exatamente. E fundamental que se associe a um clube, né? Nós da Sociedade Paulista do Boxe organizamos exposições, debates, já fizemos simpósios sobre a raça e é muito importante orientar os novos proprietários. Tá. E tudo isso que a gente está falando, desde a escolha do filhote até a educação e adestramento, faz parte da posse responsável, né? Para que você tenha um cão em condições de conviver em sociedade, né, e de atender ao que se espera dele, né? Tudo isso faz parte de uma cultura sinófila ainda incipiente aqui no Brasil, mas que a gente espera que com o tempo isso possa ganhar mais adeptos e as pessoas saibam mais sobre sinofilia. Obrigado, Regina. Eu é que agradeço. Por ter participado com a gente. Obrigado, Belo. E até o nosso próximo programa. Conheça o mundo fascinante dos cães com as fitas de vídeo da Ata Mídia série 4 Patas. Os programas trazem uma grande quantidade de informações, história e comportamentos de diversas raças, educação, adestramento, exercícios de ataque e defesa, cuidados nas áreas de higiene, saúde e muito mais. Com a participação de alguns dos maiores especialistas em sinofilia do país, as fitas trazem sempre de uma forma profissional e agradável tudo o que você precisa saber sobre o seu fiel amigo.